Boa noite, graça e paz. Pela misericórdia do nosso Deus, estamos começando o nosso culto deste domingo, dia 14 de junho de 2020. E eu quero agradecer a você a bênção, o privilégio de poder entrar em sua casa para juntos adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Quero convidá-los a estarem lendo comigo o texto do Salmo de número 34. É um salmo que faz um convite. Provai que o Senhor é bom. E ele faz esse convite tendo passado por momentos de lutas. Nós temos vivido momentos de lutas. Mas mesmo vivendo tempos difíceis, nós podemos provar a bondade de Deus. Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Louvado seja Deus. Ele clamou na hora da aflição e o Senhor o ouviu e o Senhor o livrou de todos os seus temores. Quantos temores temos, não é verdade? Mas ele nos faz aqui o convite. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil na vida, louve, adore, glorifique o nome do Todo-Poderoso. Vamos orar? E eu vou convidar o nosso irmão seminarista Vinícius. Ele vai estar orando ao Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, por mais esse momento de culto a Ti, Senhor, para que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, ó Deus. Trabalha no nosso meio, ó Pai, visita cada lar que está assistindo, Senhor. Trabalha, ó Pai, através das mensagens, ó Deus, através das canções, para que nós possamos sentir o Teu toque, ó Deus, sentir a Tua presença no nosso meio. Abençoe, ó Deus, cada idoso, ó Pai, cada pessoa que está com a saúde debilitada nesse momento tão difícil, ó Deus. Traz a Tua tranquilidade, a Tua calma, Senhor, para que possamos entender que nesse momento somente a Tua misericórdia, ó Pai, somente o Teu poder é capaz de nos livrar. Desperta o Teu povo, ó Pai, para que possamos entender que é tempo de adorar ao Senhor e clamar ao Senhor, ó Deus. Para que possamos passar por esse momento complicado, ó Deus, na certeza de que temos um Deus que está conosco. Abençoe, ó Deus, cada representante, ó Deus, cada pessoa que está à frente nesta nação, nos estados, ó Deus, municípios, ó Pai, cada autoridade constituída, ó Deus, para que possam conduzir a nossa nação da melhor maneira possível, ó Pai. Abençoe o pregador de hoje, ó Pai, para que a Tua palavra venha através dele, ó Pai, como uma flecha, Senhor, e venha nos acertar, ó Deus, para que possamos sentir e entender o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Muito obrigado por tudo, ó Deus, desperta o Teu povo, levanta-nos, ó Pai, para clamar e adorar o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Abençoe cada igreja representada, Senhor, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos dizer que existe um lugar para nós no Senhor. Amém?
lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. É sim, esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Diga, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, 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 tu és tudo que eu preciso. Este lugar é no Senhor. 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 Aleluia! O Senhor vive e reina para todos sempre. E por isso nós podemos cantar: para sempre tu és exaltado, Senhor. Te convido a adorar o Senhor comigo nessa noite. Aleluia! O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
Tem chamado a viver uma vida vencedora através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que o Senhor nos deu ao longo desses dias sobre a vida de um dos heróis da fé, Noé. E essa mensagem está baseada no texto de Hebreus, capítulo 11, verso 7, que gostaria de ler juntamente com vocês. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, nós estamos agora diante da Tua palavra, e esta palavra é pão, esta palavra é alimento, essa palavra, ela liberta, ela cura, ela restaura o ânimo, e nós rogamos que o Senhor possa assim estar falando a cada coração que nos assiste nesta hora, que em nome de Jesus o Teu Espírito possa operar com grande eficácia, com poder, em cada coração, em cada mente, que vidas sejam tocadas, renovadas e restauradas para a glória do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, para cristãos, judeus e muçulmanos, Noé não é um mito. Noé é um personagem histórico. O Novo Testamento o apresenta afirmando que a segunda vinda de Jesus se dará como nos dias de Noé. Assim diz o Evangelho: os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento situa Noé como um personagem histórico. Segundo, é importante nós também salientarmos que a arqueologia já há cerca de 100 anos fez descobertas na antiga Mesopotâmia, achou escritos dos antigos sumérios e hoje Iraque, e nesses escritos, feitos ainda em tábuas de argila, fazem referência ao dilúvio.
é importante também nós salientarmos que nos últimos anos tem havido um grande debate entre estudiosos sobre achados na região do Monte Ararat. Pesquisadores de todo o mundo debatem se os achados ali seriam restos da Arca de Noé ou não. Então existem muitos interesses ideológicos. Se você fizer uma pesquisa em sites de busca na internet, você colocar lá Arca de Noé encontrada, você vai ver sites brasileiros e estrangeiros abordando esse debate entre pesquisadores. Mas para nós cristãos, Noé não é simplesmente um personagem histórico. Noé é um exemplo de fé, da fé que Deus deseja que eu viva e da fé que Deus deseja que você viva também. A Bíblia, aqui no texto de Hebreus 11, vai nos afirmar que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Você espera e você tem fé, você tem convicção. É a convicção de fatos que ainda não vimos. E sem fé, verso 6 de Hebreus 11, afirma para nós que é impossível agradar a Deus. A sua vida agrada a Deus? Faça um exame, faça uma análise introspectiva. Você tem expressado a fé que agrada a Deus? Não é simplesmente ter fé, mas a fé que agrada a Deus? Nesta noite, eu gostaria de refletir sobre a fé de Noé e pensar sobre Noé, a fé de Noé, em 3 tempos: antes do dilúvio, durante o dilúvio e após o dilúvio. Vamos ver? Em primeiro lugar, antes do dilúvio. Como era a situação do mundo antes do dilúvio? A Bíblia vai nos mostrar em Gênesis capítulo 6, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Antes do dilúvio, a corrupção e a violência haviam tomado conta de toda a humanidade. Em contrapartida, quando se olha para a vida de Noé, o que a Bíblia vai dizer? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A palavra de Deus aqui vai afirmar que Noé era um homem justo, ou seja, na medida. Pense numa gaveta, ela precisa estar na medida, ela não pode ser maior nem pode ser menor, ela precisa estar na medida do espaço onde ela é colocada. A vida de Noé era justa, a vida de Noé era íntegra. Qual o sentido da palavra íntegro? Íntegro significa inteiro. Não falta nada. E assim era a vida deste homem. Então, entre todos os seus contemporâneos, a vida de Noé é uma vida que se destaca. E o verso 8 ainda vai nos afirmar que Noé achou graça diante do Senhor. O que significa dizer que Noé achou graça diante do Senhor? Significa dizer que Deus examinou cada pessoa antes de declarar o mundo corrompido, antes de resolver dar cabo de toda a humanidade. O Senhor examinou cada coração e o Senhor encontrou um homem bom, sorriu para ele. Noé achou graça diante do Senhor. E como Noé achou graça diante do Senhor? Nós podemos ver isso em alguns pontos. Em primeiro lugar, o Senhor revela para Noé o seu propósito diante de toda a humanidade. Gênesis capítulo 6, verso 13 diz:
Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Ou seja, Deus, porque viu o coração de Noé, viu a sinceridade de Noé, o Senhor revela o seu propósito. Ele diz para Noé que vai destruir a humanidade. Segundo, o Senhor faz uma aliança com Noé. Capítulo 6, verso 18, diz: contigo estabelecerei a minha aliança. Ele faz um pacto com Noé. Porque Noé era um homem íntegro, o Senhor vai dizer que vai salvar Noé. Ele vai dar o meio de escape para Noé. O Senhor continua dizendo: entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. O Senhor dá a Noé o meio de escape, a arca, a arca. E o final do capítulo 6 de Gênesis, verso 22, diz: assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. O que isso tudo tem a ver conosco? O que isso tudo tem a ver comigo e contigo? Veja bem, em primeiro lugar, o Senhor hoje também tem olhado para o coração dos homens. E o que ele tem visto? O que ele tem visto no coração de toda a humanidade? A Bíblia Sagrada vai nos revelar que o Senhor não tem encontrado um justo sequer. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, ele diz assim: não há justo, um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o Senhor tem olhado para toda a humanidade e o Senhor tem visto isso aí. A humanidade novamente se encontra da mesma forma, corrompida, dominada pela violência. E qual a consequência de tudo isso? A condenação de toda a humanidade. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Morte significa separação de Deus aqui. O homem vive separado pela distância de Deus por causa do pecado, por causa da corrupção da humanidade que impera em toda a humanidade. O salário, aquilo que nós recebemos como resultado, é a morte. É o distanciamento da presença de Deus. Então, todos estão condenados por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas assim como o Senhor possibilitou a salvação a Noé e a sua família através da arca, o texto vai nos dizer que a arca hoje é o Senhor Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é a arca. Jesus é o único caminho. Jesus Cristo é o único modo que o homem pode se salvar. E esta é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós olhamos para a vida de Noé, ele recebeu a mensagem, ele creu na mensagem, ele andou na direção da mensagem que Deus lhe havia confiado. Ele construiu a arca, ele creu plenamente. E o Senhor, ele deseja que hoje nós creiamos plenamente na sua mensagem. E Noé, quando o Senhor revela a ele o seu propósito, Noé começa a tomar todas as providências para a construção da arca.
a Bíblia nos revela que 7 dias antes do dilúvio, por orientação do Senhor, Noé entra na arca. Ele não sabia ainda direito como tudo aconteceria, mas porque ele creu, porque ele entregou a sua vida, porque ele entregou o seu coração, ele entrou na arca 7 dias antes, como a orientação do Senhor. Veja, Gênesis capítulo 7, verso 7 e o verso 10 nos diz o seguinte: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olhem agora o verso 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Esse homem creu. Esse homem, ele andava com Deus, ele vivia um relacionamento com o Senhor, ele tinha uma fé que agradava ao Senhor. E é esta fé que o Senhor deseja encontrar na minha vida e na sua vida também. Esta é a fé de Noé antes do dilúvio. Ele andava com Deus. Ainda que toda a sua geração, ainda que toda a sociedade fosse uma sociedade corrompida, mas Noé andava na presença do Senhor. Em segundo lugar, durante o dilúvio, como era a fé de Noé? Normalmente nós costumamos fazer alusão ao tempo da chuva. Gênesis capítulo 7, verso 17, nos afirma que choveu abundantemente durante 40 dias e 40 noites. Esse foi o tempo da chuva. Mas você já parou para pensar em quantos dias Noé passou no interior da arca? Veja comigo. Gênesis capítulo 7, verso 11. O texto diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Vejam comigo, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, começou a chover. Acompanhe comigo agora, capítulo 8, verso 13 em diante. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Você já parou para imaginar você ficar dentro de uma arca com toda aquela bicharada durante todo um ano? Você está achando que é pesado o isolamento social? Agora imagine a situação de Noé aqui, toda a sua casa e com aqueles bichos todos. Como você acha que Noé se sentia ali dentro? A palavra de Deus ainda nos dá uma pista do sentimento que dominou o coração de Noé. Veja comigo, Gênesis capítulo 8, verso 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Vejam a expressão, lembrou-se Deus de Noé. Na verdade, o Senhor não havia se esquecido de Noé, nem da sua família, nem dos animais. O que nós temos aqui é um antropomorfismo, chamamos em teologia. É você atribuir a Deus formas e sentimentos humanos.
Na verdade, o que nós temos descrito no verso 1 do capítulo 8 de Gênesis é o sentimento de Noé ali dentro daquela arca. As águas já haviam caído, os 40 dias já haviam se passado e nada de chegar o dia de sair da arca. A sensação que Noé tinha ali era que Deus havia se esquecido dele no interior da arca. E essa é uma sensação que muitas vezes nós também temos. A sensação de que Deus tem se esquecido de nós. Porventura este é um sentimento que tem dominado o seu coração nesses dias, diante de alguma causa em específico? Pois bem, eu fico a pensar na confusão nos sentimentos de Noé. Acompanhe comigo. Ele tinha esse sentimento. Vejam o versículo de número 4 do capítulo 8. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. No 7º mês, a arca pousou no monte Ararat, e foram pouco a pouco baixando até o 10º mês. Até o 10º mês. No 11º mês, a palavra diz para nós que Noé solta o corvo. Depois ele solta a pomba. A pomba vai e a pomba volta. Depois ele solta a pomba de novo e ela volta, ela já não volta. Ele só sai da arca com a ordem de Deus. Quando Deus vira para ele e diz, sai da arca, conforme acabamos de ler aqui. E eu fico a pensar nesse sentimento que tomou conta do coração de Noé, de que ali ele estava esquecido. Ele abriu a janela, uma janela do compartimento superior, ele soltou o corvo, ele soltou a pomba, na tentação dele de sair. A chuva já havia passado. Mas ele se controlou, querido. Ele aguardou o momento certo para sair da arca. E ele só sai da arca no momento em que Deus lhe diz para ele sair. Ou seja, ele controlou ali a sua ansiedade. Ele conseguiu controlar toda aquela tempestade interior que havia dentro dele, aguardando o momento de Deus. E este é um grande problema nosso. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, antecipar o tempo. Não aguardamos a orientação do Senhor e nós acabamos cometendo grandes bobagens na nossa vida. Noé, durante o período do dilúvio, ele demonstra a sua fé porque ele consegue aguardar a orientação de Deus, ele acalma o seu coração, ele não se deixa dominar pela ansiedade. Há com certeza a ansiedade no seu coração, mas ele é um homem que anda pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nós podemos pensar no período após o dilúvio. O que você faria se você passasse um ano dentro de uma arca e de repente você tem a oportunidade de sair dessa arca juntamente com a sua família? O que você gostaria de fazer primeiro? O que você faria? Qual seria a primeira providência que você tomaria? Sabe qual foi a de Noé? Veja comigo. Gênesis capítulo 8, verso 20. Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar.
A primeira providência que Noé toma quando sai da arca é construir um altar. E ele vai tomar alguns animais ali e ele vai oferecer ao Senhor. E tudo nos leva a crer que ele já tinha esses animais para oferecer ao Senhor dentro da arca. Além dos animais para preservação das espécies, ele já havia separado alguns para oferecer ao Senhor em sacrifício. Ele já havia. E ele oferece ali esses animais em sacrifício, ele adora ao Senhor. E o que Noé nos mostra aqui, qual é a grande lição que Noé nos ensina? De que a sua fé não era circunstancial, de que a sua fé não era uma fé momentânea, mas que Noé era um verdadeiro adorador. Quando ele sai da arca, a primeira providência é levantar um altar, é oferecer sacrifícios e adorar ao Senhor Todo-Poderoso. E o texto diz para todos nós, capítulo 8, verso 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro. O Senhor se agradou do sacrifício, da oferta de Noé. E o Senhor vai revelar a Noé o seu propósito mais uma vez. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. O Senhor firma aqui uma nova aliança com Noé. O Senhor vai dizer a Noé que não mais destruiria a terra por meio da água. E dá um sinal a Noé, o arco-íris. O arco-íris, antes de qualquer coisa, é um símbolo da aliança de Deus com Noé, de Deus com toda a humanidade, de que a terra não mais será destruída pela água. Uma fé que adora, uma fé que agrada ao Senhor. Queridos, não basta você simplesmente dizer que você tem fé. A nossa fé precisa ser uma fé que agrada ao Senhor. E nós podemos ver na vida de Noé um exemplo de fé que agrada a Deus. Nos 3 momentos vividos por Noé, antes, durante e depois. Antes, ele ouve, ele crê, ele obedece. Ele constrói a arca e entra na arca. Jesus hoje é a nossa arca. E você precisa ouvir, você precisa crer. Porque em breve haverá uma nova prestação de contas. E você precisa estar preparado. Noé creu, Noé ouviu, Noé obedeceu. Segundo, Noé, durante o dilúvio, ele controlou a sua ansiedade. Ele buscou forças no Senhor para atravessar aquele ano dentro daquela arca. E você precisa encontrar essa força no Senhor. O Senhor nos capacita a isso. E em terceiro lugar, após o dilúvio, Noé demonstra que a sua fé não é uma fé circunstancial. Ele não buscou o Senhor só porque ele soube que o Senhor destruiria o mundo. Não foi só na hora do aperto. Há muita gente hoje, porque está vendo a coisa difícil, que tem buscado ao Senhor. Mas Noé não. Noé sai da arca, ele vai recomeçar a vida e ele adora ao Senhor. E esse é o grande desafio que o Senhor coloca diante de mim e diante de você.
A situação da humanidade hoje não é diferente dos dias de Noé. Em breve, Jesus Cristo vai voltar. Em breve, a porta será fechada e você precisa estar preparado. Você já entregou o seu coração para Jesus? Eu quero desafiar você a entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. E eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que é luz, a tua palavra que orienta. Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis como eram os dias de Noé. Dias de violência, dias de corrupção, dias onde, ó Deus, certamente o Senhor não tem se agradado de tudo aquilo que o Senhor tem visto. Mas eu quero te agradecer, porque assim como o Senhor providenciou o meio de escape para Noé e a sua família, o Senhor hoje nos apresenta o meio de escape, e o meio de escape é através de Jesus Cristo. Senhor, abra as mentes que me assistem, abra os corações e permita, Senhor, que nesta noite vidas venham ter um encontro real contigo, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa falar a estes corações, para o louvor e para a glória do teu nome. Fortalece a tua igreja, Senhor. E permita, Senhor, que nós possamos ser encontrados como povo do Senhor, como verdadeiros adoradores. Não adoradores circunstanciais, momentâneos, mas pessoas que sejam encontradas como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Nós rogamos a ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ter o controle de Noé. Durante todo aquele período no interior daquela arca, que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos levantar os nossos olhos para o alto. Não venhamos a cometer nenhum desatino, nenhuma imprudência, mas que nós possamos esperar totalmente no Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar.
face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem renovar minha mente sem teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Estamos chegando ao final do nosso culto desta noite e eu quero mais uma vez agradecer a você, a companhia, o privilégio de poder estar dividindo a porção da palavra e assim alimentarmos a nossa fé. Quero lembrar a igreja que na terça-feira nós temos um encontro de oração através do aplicativo Meet, às 19h30. Aproveite essa oportunidade, meu povo. Quinta-feira nós temos o nosso culto às 19h30 aqui nesses canais do YouTube e do Facebook, ok? E você não pode ficar de fora, tá bom? Recebam a bênção do Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Grande abraço. Shalom Adonai.